Na nossa última aula, então, nós estávamos falando sobre a questão da era napoleônica, da maneira como Napoleão chegou ao poder, né? A gente fez toda aquela análise das várias fases da Revolução Francesa. Então, aconteceu primeiro a Revolução, lá em julho de 1789, aí você tem aquele período da manutenção do rei, com a limitação do poder dele por uma assembleia, por uma constituição. Depois esse rei é deposto, você tem a sua condenação à morte por traição, você tem o início daquilo que se chama de República Jacobina. Então essa fase é considerada a fase mais revolucionária do movimento francês, mas é também a fase mais violenta, a fase de maiores atritos. E aí, a partir do momento que essa situação vai se tornando cada vez mais tensa, com a morte de milhares de pessoas, você tem uma nova reviravolta com o golpe que leva ao poder, o chamado Diretório. O Diretório, como nós já falamos anteriormente, não teve um controle efetivo da sociedade, ao mesmo tempo que enfrentou várias revoltas internas, também enfrentou ameaças externas, o que levou o Diretório a ser extremamente dependente, principalmente do Exército. E é exatamente nessa fase de dependência do Exército que vai se tornando cada vez mais popular a figura do Napoleão Bonaparte. O que acontece a partir disso? Com o Napoleão Bonaparte liderando o exército de maneira cada vez mais influente, alguns membros do próprio Diretório, aliados a membros da alta burguesia francesa, percebem na figura de Napoleão alguém que poderia dar uma relativa estabilidade, uma relativa tranquilidade ao Estado francês. E contando, então, com esse suporte, com esse apoio desses setores, o Napoleão acaba liderando o chamado golpe do 18 Brumário, que tira do poder o Diretório e instala o chamado consulado. Então, é a partir do consulado que tem início aquilo que a gente chama de era napoleônica. Lembrando o seguinte, que nos primeiros momentos, o consulado está dividido entre 3 cônsules, apesar do Napoleão predominar como primeiro cônsul. Passados aí 4, 5 anos, Napoleão se torna, na verdade um pouco antes, né, em 1802 já, o Napoleão vai se tornar cônsul vitalício. Então, a partir disso, ele já passa a ter uma concentração maior de poder nas suas mãos. E o que isso garantiu? A partir da liderança do Napoleão, a França passa a viver um período de maior estabilidade, tanto em termos internos, né, com a consolidação aí do processo de reorganização da economia, de reorganização da sociedade. Como é que ocorre essa reorganização da economia? Principalmente a partir da criação de uma moeda única para a França, o chamado franco, ao mesmo tempo que cria-se o Banco da França para controlar, para organizar a emissão dessa moeda. Junto com isso, pacificando a questão da própria sociedade, Napoleão estabelece o chamado Código Civil Napoleônico. O que esse código estabelece? Basicamente, ele garante alguns princípios que a burguesia defendia, como a questão da propriedade privada, a questão dos direitos dos patrões sobre os trabalhadores, a questão da garantia do funcionamento da economia nesse momento histórico. Pessoal, assim, sem querer ser chato, mas a Amanda não está aparecendo, Anderson, Enzo e Marina estão com as câmeras desligadas. Então tem que ligar isso, por favor. Continuando então, além dessa questão do Código Civil, da estabilização da moeda, o Napoleão estabeleceu várias alianças com os países vizinhos, inclusive alguns através de acordos diplomáticos e outros através da força militar. E com isso, gradativamente, a França foi se consolidando como
a grande força do continente. Restava apenas um adversário que não se submetia aos interesses franceses. Esse adversário é a Inglaterra. Então, o que faz o Napoleão? Num primeiro momento, ele tenta invadir a Inglaterra. Porém, aí a superioridade inglesa nos mares sempre se sobressai. As várias tentativas de batalhas navais entre a França e a Inglaterra nesse período sempre resultaram em vitórias inglesas. Isso já havia acontecido antes mesmo do Napoleão se tornar cônsul, quando ele, anteriormente ao golpe do 18 Brumário, Napoleão estava com suas tropas no Egito, tentando avançar em direção à Índia, que era a principal colônia britânica já naquele período. E é exatamente no Mar Vermelho que ele sofre sua primeira grande derrota, com a sua frota naval que ele pretendia ir até a Índia sendo destruída pelos ingleses. Agora, já comandando a França, ele tenta novamente, mas é derrotado na chamada Batalha de Trafalgar. Então, ele também não vai conseguir chegar até o território inglês. Não conseguindo ocupar fisicamente, digamos assim, a Inglaterra com seu exército, o que o Napoleão tenta fazer? Ele decreta o chamado bloqueio continental. Acredito que todos vocês já ouviram menção a esse processo. O que é o bloqueio continental? É uma tentativa de isolar economicamente a Inglaterra. Se a França não conseguia invadi-la, a França queria sufocá-la, não permitindo que nenhuma nação europeia vendesse suas matérias-primas para a Inglaterra e, ao mesmo tempo, também não queria permitir que a Inglaterra vendesse sua produção industrial no mercado europeu. Então, essa tentativa por parte da França tinha lá, digamos assim, um objetivo grandioso. Porém, o que acontece? Na realidade, ao isolar a Inglaterra, quem deveria ocupar esse papel de fornecedor de produtos industrializados para as outras nações europeias seria a própria França. Mas a França não tem uma capacidade de produção tão grande a ponto de poder abastecer todo o mercado europeu. Por outro lado, ela produz a maior parte das suas matérias-primas internamente. Então, também não vai comprar esse excedente de matérias-primas das outras nações. E isso gera um descontentamento entre as outras nações que vão, de alguma forma, se valer do contrabando para manter suas relações com a Inglaterra. Ou outras vão manter isso de forma explícita, que é o caso de Portugal. Nós vimos isso numa aula anterior, né? O que levou Dom João VI a vir para o Brasil é exatamente o fato de que, na época, Inglaterra e Portugal tinham assinado lá o Tratado dos Panos e dos Vinhos, né? O Tratado de Methuen, que dizia que toda a produção excedente de vinhos portugueses seria comprado pela Inglaterra, enquanto a Inglaterra era a fornecedora exclusiva de tecidos para Portugal. Como a economia portuguesa dependia da Inglaterra, Portugal vai relutar em aceitar essa, vamos dizer, imposição do bloqueio continental, e todos nós sabemos como essa história termina. Mas Portugal não é o único país que resiste. A Inglaterra vai resistir de outras formas, além da questão do contrabando na Europa. Uma das suas estratégias é exatamente aproveitar que a Espanha também não aceitou, num primeiro momento, essa limitação e teve seu território invadido pelas tropas francesas. A invasão de Napoleão e depois a coroação do seu irmão José Bonaparte como rei lá na Espanha acabou levando a uma desobediência civil aqui nas colônias, né? O que abriu caminho para a produção e para a comercialização de produtos ingleses nas colônias espanholas. O mesmo vai acontecer com Portugal, né? Quando a família real vem para o Brasil, a primeira medida efetiva do Dom João é a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, entre as quais a privilegiada será a Inglaterra.
Então, na prática, o bloqueio continental ele não atingiu o seu objetivo, por quê? Exatamente porque encontraram-se, no caso da Inglaterra, alternativas para que ela pudesse se livrar, digamos assim, ela pudesse sobreviver àquelas imposições feitas pelo Napoleão. E a partir disso, sobrevivendo a esse processo, a Inglaterra acaba, então, se saindo melhor do que a própria França. Quando a Inglaterra acaba, então, digamos, vamos dizer, acaba se livrando dessa dominação do bloqueio, não de uma forma direta, já falamos sobre isso, né? Mas principalmente valendo-se dessa questão do colonialismo, dessa questão das colônias, principalmente aqui da América, continuarem comprando dela. Então, o que vai acontecer? Percebendo isso, Napoleão logo verá outras nações também rompendo o pacto. É o caso da Rússia. A Rússia podia até não ter um peso econômico muito grande dentro da Europa naquele período, mas era o maior território do mundo, era um país com um grande exército, e isso poderia gerar que outros países também ousassem desobedecer. Então, quando Portugal desobedece, e mais tarde também a Rússia, Napoleão tem que dar uma resposta à altura. Já havia invadido o território português e agora resolve também invadir o território russo. O problema é que a Rússia era bem diferente de Portugal, né? Portugal era um tamanico ali do tamanho do Paraná, mais ou menos. A Rússia é o maior território do mundo, né? Hoje 17 milhões de quilômetros quadrados, na época tinha muito mais, né? O Império Russo era muito mais amplo, chegou a ter 22 milhões de quilômetros quadrados. Então, essa grande extensão territorial, ela acabou com a superioridade do exército napoleônico. Napoleão sempre avançava muito rapidamente sobre os territórios inimigos, sempre surpreendia os adversários pela velocidade do seu exército. O que os russos fizeram? Arrasaram tudo à sua passagem, forçaram o exército napoleônico a marchar no ritmo dos comboios de mantimentos, e isso deu tempo aos russos se prepararem para a batalha. Então, essa tática da terra arrasada, a tática de destruir cidades ou deixá-las totalmente despovoadas, a passagem do exército francês, acabou com qualquer estratégia de Napoleão. E quando Napoleão resolve abandonar a Rússia, né, tem o seu exército seguido pelos russos que vão atacá-los usando táticas de guerrilha. E aí temos algumas discrepâncias, né? Alguns dizem que Napoleão foi para a Rússia com 600 mil homens e voltou com 60. Outros dizem que ele foi com 300 mil e voltou com 30. Independente do número, o que se sabe é que 90% do exército napoleônico que entrou na Rússia não saiu de lá. E isso é um golpe muito duro que vai ser aproveitado pelos adversários da França no período, que organizam uma nova coligação antifrancesa, juntando a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a própria Rússia, e o Napoleão vai sofrer, então, a sua primeira grande derrota militar na chamada Batalha de Leipzig, ou Batalha das Nações. Após essa derrota, o que acontece? Napoleão é obrigado a renunciar, a abdicar ao trono da França e vai se abrigar, vai se refugiar na ilha de Elba, ali no mar Mediterrâneo. Fica um determinado período ali, né? Porém, a situação na França se torna uma situação caótica. Por quê? Porque é restaurado no poder um representante da antiga dinastia dos Bourbons, o Luís XVIII, né? E esse rei tenta estabelecer uma série de princípios do período anterior, do período absolutista, gerando muito descontentamento, principalmente da burguesia francesa. O Napoleão percebe que isso é favorável a ele,
consegue fugir da ilha de Elba com a sua guarda pessoal e retorna à França, aonde será muito bem recebido, inclusive pelo exército. Com isso, ele retoma o poder e dá início àquilo que é conhecido como o governo dos 100 dias. Nesse período, Napoleão tenta restabelecer vamos dizer assim, a superioridade militar francesa, declarando guerra aos antigos adversários. Porém, como a gente já viu, grande parte do exército napoleônico havia ficado pelo caminho na sua campanha da Rússia. Grande número de soldados haviam morrido também na chamada Batalha das Nações, ou Batalha de Leipzig. Mas esse não é o principal problema do coisa. Além dessa questão de milhares de soldados, Napoleão havia perdido grande parte dos seus oficiais. E o exército não sabe combater sem comando. Então, isso acabou sendo um dos principais problemas enfrentados pelo Napoleão nesse período. Marina, você está por aí, Marina? Nesse aspecto, então, o que vai acontecer? Mesmo... Liga a sua câmera. Vai cair por causa da internet. Ah, tá. Então, beleza. Só para confirmar se você estava por aí. Então, assim, o processo de derrota de Napoleão na Batalha de Leipzig, lá na Batalha das Nações, levou as nações que até aquele momento se sentiam ameaçadas pela expansão das ideias napoleônicas, das ideias da Revolução Francesa, eles se unem, formam o chamado Congresso de Viena e tentam estabelecer uma, digamos assim, uma série de diretrizes restauradoras, levar de volta ao poder naquelas nações que tinham sido ocupadas por Napoleão, os antigos soberanos, estabelecer novamente o controle do poder por parte dessas dinastias, uma série de medidas no sentido de vamos dizer assim, de conservadorismo mesmo, de estabelecer regras de funcionamento da sociedade que contemplasse os interesses dessas antigas monarquias absolutistas. Porém, o Napoleão percebe que nem todo mundo fica satisfeito com isso e, ao fugir lá da ilha de Elba, ele vai tentar restaurar o seu poder através de uma nova guerra contra os antigos adversários. Essa guerra, ela será travada num espaço conhecido como Waterloo. E é nesse local que Napoleão sofre sua derrota definitiva, né? Suas tropas são derrotadas, principalmente pelo exército prussiano, futuro exército alemão, né? E, além disso, dessa vez Napoleão não será, digamos, convidado a abdicar do trono. Ele será feito prisioneiro pelos ingleses e, para evitar qualquer tentativa de retomada de Napoleão ao poder, os ingleses vão levar Napoleão para o exílio na ilha de Santa Helena, uma ilha no litoral da costa africana, praticamente uma ilha inexpugnável, né? Uma ilha toda formada de paredões rochosos, poucas áreas favoráveis à construção de portos, né? E com isso os ingleses tinham controle total do local, além de ser uma ilha fora das principais rotas de navegação da época, porque havia todo um temor, né, que os aliados de Napoleão pudessem querer libertá-lo novamente, como havia acontecido com a sua fuga da ilha de Elba. E a partir disso, então, Napoleão ficará definitivamente nessa ilha até sua morte. Ele morre 7 ou 8 anos depois, né? Então é um período até certo ponto curto que ele permanece lá. E a partir disso, então, a Europa viverá uma era das chamadas restaurações, que praticamente dura de 1815 a 1830, quando uma nova onda revolucionária vai varrer a Europa, mas aí já é assunto para a gente conversar um pouquinho adiante, certo? Então, deixa eu só chamá-los rapidinho, né? A Amanda está aí, o Anderson também, Ana também, Daiane também, o Eduardo também está, o Enzo também, a Estela voltou, a Evelyn também está aí, o Igor não está, Giane
Também não está. Ok, João Pedro está. A Luana está. Maria Eduarda está. Marina está. O Rafael está e a Renata está. Pessoal, vocês viram que eu postei as suas notas lá na plataforma, né? Todo mundo olhou. Se alguém tiver alguma dúvida específica de alguma questão, é só me mandar no privado e eu mando de volta algum comentário se estiver interessado, beleza? Então, para finalizar essa questão e até finalizar o nosso material, essa apostila, não começando o módulo 2 hoje, a gente deixa para começar na próxima semana, só algumas questões exatamente sobre como o Império Napoleônico, a Era Napoleônica, ela também foi um período de expansão, de difusão das ideias revolucionárias francesas. Napoleão não tem todo o poder que ele tem, não vai influenciar da maneira que ele influencia, apenas porque era um excelente militar, dispunha de um grande exército. Ele tinha todo um embasamento teórico, todo um embasamento, digamos assim, ideológico, que levava à aceitação do processo de organização da sociedade. Então, ele não é apenas um líder militar, ele é também um líder, principalmente, da ideologia burguesa que predominava na França naquele momento. Então, eu separei para vocês uma aulinha aqui, só para a gente finalizar. Já volto. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Senhorita, por favor, você já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Já. Que era um general corso que levou um pau dos russos e depois dos ingleses. Foi um grande general, um imperador da França e estava sempre com a mão aqui. Quem foi Napoleão Bonaparte? Calma, porque a gente vai ficar sabendo isso na teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai conhecer a trajetória e a política de Napoleão Bonaparte. Vai ver como ele se tornou imperador da França e as guerras que travou. E conhecer as consequências de suas conquistas. Você deve se lembrar que uma das maiores revoluções econômicas da nossa história veio da Inglaterra com a industrialização que começou no século XVIII. A Revolução Industrial aconteceu quase na mesma época que a Revolução Francesa, cujos princípios de liberdade e igualdade são fundamentais para a gente entender a política e a ideologia que chegaram até o nosso século. E um dos que ajudaram a difundir essas ideias pela Europa foi também um dos maiores inimigos dos ingleses, Napoleão Bonaparte. Em 1769, na Córcega, nasce Napoleão Bonaparte. Em 1793, torna-se general do exército francês. Tem apenas 24 anos de idade e acaba de libertar a cidade de Toulon da dominação inglesa. Um ano depois, salva o governo francês de um golpe dos monarquistas. Em 1796, combate os austríacos na Itália e sua vitória em 1797 o transforma em herói nacional. De volta à França, Napoleão é encarregado de atacar um antigo rival, a Inglaterra. Sua estratégia é tentar cortar as comunicações inglesas com uma de suas mais importantes colônias, a Índia. Por isso, ele ataca o Egito. Vicente, me diz uma coisa, o que o Egito tem a ver com essa história? Tem tudo a ver, porque a rota de comunicação dos ingleses com a sua colônia na Índia passava obrigatoriamente pelo Egito. E o que Napoleão fez lá? Napoleão desembarcou no Egito com 30 mil homens e uma comissão de sábios e cientistas. Entre eles, Champollion, o homem que decifraria os hieróglifos, a escrita dos antigos egípcios. A campanha do Egito começou bem para os franceses, mas o almirante inglês Nelson destruiu a frota de Napoleão em Abukir, obrigando o francês a ficar mais de um ano no Egito. Enquanto isso, na Europa,
a Inglaterra impunha outra derrota à França, ao ajudar a Áustria a retomar o norte da Itália. A situação na França era de agitação. Havia grande descontentamento com a perda da região da Itália para a Áustria e com a corrupção no governo. A esquerda ganha as eleições e preocupa os setores conservadores. E havia muita inflação. Napoleão retorna secretamente do Egito e, aproveitando a situação, dá um golpe de Estado, o 18 Brumário, que no calendário da Revolução corresponde a 9 de novembro. A 9 de novembro de 1799, Napoleão e seus aliados derrubam o governo do Diretório e estabelecem um consulado que dura até 1804. O consulado é composto de 3 membros e presidido por Napoleão. A Assembleia é dissolvida e uma nova Constituição implantada. Napoleão recebe plenos poderes e governa para a burguesia. E os negócios como vão? Com Napoleão no poder, os negócios vão melhor que a encomenda. Nós burgueses não temos que reclamar. Ficamos com os bens dos nobres comprados durante a Revolução e temos igualdade jurídica garantida. Claro, agora a lei é igual para todos. Essa é a base do Código Napoleônico. O nosso Código de Leis, que além de tudo garante a livre concorrência e regulamenta a propriedade privada. E esse Banco da França também foi uma grande ideia de Napoleão. Sim. Bom, mas além de nós, os burgueses, o povo também está bem contente com as cidades reconstruídas, as novas estradas e pontes, o telégrafo. E a educação. Agora temos até uma universidade da França. Pelo jeito, Napoleão reorganizou a administração, as leis, a educação, as finanças. E a burguesia estava bem feliz, viu? Porque Napoleão livrou os burgueses, tanto dos reis e da nobreza, quanto da esquerda jacobina. Com esse prestígio todo, ele podia fazer qualquer coisa, né? Podia e fez. Tornou-se imperador. Em 1804, Napoleão chama o Papa a Paris e se coroa imperador da França. Como imperador, a política de Napoleão é expandir o seu império. E as suas conquistas levaram a outros países as ideias da Revolução Francesa e redesenharam o mapa da Europa. Napoleão dominou quase todo o continente europeu a oeste da Rússia nos anos seguintes e presenteou amigos e parentes com vários cargos. Seus irmãos se tornaram reis: José da Espanha, Luís da Holanda e Jerônimo da Westfália. Mas o imperador Napoleão teve que enfrentar o seu velho e poderoso inimigo, a Inglaterra. Os ingleses resolveram acabar definitivamente com Napoleão. E para entender por quê, vamos pensar um pouco. A Inglaterra era uma potência industrial cujos negócios eram ameaçados pela expansão do comércio e indústria da França. E a política imperialista de Napoleão, na Europa e nas colônias, colocava a França em vantagem entre as outras potências. A Inglaterra podia enfrentar o poderio francês por ter uma indústria mais desenvolvida e grandes recursos econômicos que lhe permitiam reunir exércitos de outros países formando coalizões. Sua marinha dominava os mares e o fato de ser uma ilha a protegia dos ataques franceses. Em 1803, recomeça a guerra entre a França e a Inglaterra. Em 1805, acontece a Batalha Naval de Trafalgar. Nessa batalha, os ingleses, comandados pelo almirante Nelson, destroem a frota de Napoleão. A derrota francesa significa o fim das esperanças de Napoleão invadir as Ilhas Britânicas. O almirante Nelson morre na batalha, mas a vitória garante aos ingleses o domínio do mar durante mais de um século. Derrotado em Trafalgar, Napoleão tenta nova tática contra a Inglaterra, o bloqueio continental, proibindo qualquer navio inglês de entrar nos portos franceses ou de seus aliados europeus. As consequências atingem até o Brasil. Dá licença, a senhora sabe o que mudou no Brasil por causa de Napoleão? Não sei, não. Não. O rei de Portugal e sua corte se mudaram para o Brasil fugindo de Napoleão. Eles vieram em 1808, escoltados pelos ingleses. Portugal foi o único país da Europa que desafiou o bloqueio contra a Inglaterra e, por isso, foi invadido pela França.
Sem os mercados da Europa por causa do bloqueio, a Inglaterra revidou, bloqueando os mares e reservando para si os mercados das colônias. Vamos entender um pouquinho melhor essa guerra. Napoleão dominava quase toda a Europa e proibiu o comércio do continente com as ilhas britânicas. A ideia era sufocar economicamente a Inglaterra. A Inglaterra, com sua poderosa marinha, bloqueia a Europa por mar, impedindo os contatos com o mundo colonial. Esses mercados compensam para os ingleses a perda dos mercados europeus. Sem poder contar com os produtos industrializados ingleses, a Europa volta-se para o que a França tem a oferecer. Mas as crises agrícolas e industriais que prejudicam os negócios em importantes centros da Europa retiram a sustentação da burguesia à política de Napoleão. Além da perda do apoio da burguesia comercial e industrial, Napoleão teve que enfrentar 2 pontos frágeis do seu império. A Espanha, que passou a resistir à invasão francesa e obrigou o seu irmão, o rei José, a fugir, e a Rússia, que em 1812 decidiu furar o bloqueio contra a Inglaterra. Por causa disso, Napoleão reúne um enorme exército e invade a Rússia. No começo vai tudo bem, mas depois... Malditos cossacos! Esses ataques de cavalaria vão acabar com a gente! E com todo o exército francês. Vai acabar com a gente? É esse frio? E pensar que chegamos a tomar Moscou. Pois é. Mas os russos incendiaram tudo. E agora estamos aqui, tentando voltar correndo e fugindo da fome. Lembra-se do nosso exército? 600 mil homens! Agora não chega nem a 50 mil. É o fim. O fim. E pode apostar que vão acabar caindo em cima do Napoleão. Puxa vida, hein, Vicente? O exército francês perdeu mais de 500 mil de homens. Ah, também puder. Imagina a situação, Gil. O exército todo, sem ter o que comer, no meio daquele inverno, com os cossacos atacando de surpresa. Só podia dar nisso, né? Mas, Vicente, como eles chegaram a essa situação se eles já tinham até tomado a capital, Moscou? Mas essa é que foi a tática dos russos. Eles deixaram Napoleão entrar no país e foram incendiando tudo para os franceses ficarem sem nada. Pra você imaginar, eles incendiaram até Moscou. O que aconteceu? Napoleão se viu numa cidade deserta, sem comida, sem ter como abastecer o exército. Resultado, teve que voltar no meio do inverno, calculo. Que história, hein? Ah, história, olha, que rendeu uma das grandes obras-primas da literatura mundial. Guerra e Paz, desse escritor aqui, Leon Tolstói, um escritor russo. Ele conta justamente a história da invasão da Rússia por Napoleão. Bom, Vicente, depois dessa derrota de Napoleão lá na Rússia, isso deve ter dado a deixa para os seus outros inimigos, já não é? Ah, se deu. A derrota de Napoleão na Rússia precipita uma sublevação na Prússia e na Áustria, que formam uma nova aliança com a Inglaterra contra a França. Em 1813, o exército de Napoleão abandona os principados alemães. Em 1814, Paris é tomada pelos aliados da Inglaterra. Napoleão é obrigado a abdicar. Tenta fazer de seu filho o imperador Napoleão II, mas não consegue. Quem assume o poder é o rei Luís XVIII, restaurando a dinastia dos Bourbon, que havia sido derrubada pela Revolução Francesa. Napoleão é exilado na ilha de Elba, mas tenta voltar ao poder. Luís XVIII foge e Napoleão reina por 100 dias antes de ser novamente derrotado pelos ingleses em Waterloo. É exilado na ilha de Santa Helena, onde morre em 1821. Mais tarde, seu corpo é levado a Paris. Pessoal, Paris é mesmo uma festa. E é incrível ver de perto tudo aquilo que a gente já viu em filmes e fotos. Tem história em cada prédio e em cada esquina. E uma das coisas mais impressionantes é a homenagem que ainda presta ao Napoleão. Seu túmulo, os Invalides, é praticamente um templo nacional. Para entender o que significou Napoleão, é preciso ver os dois lados da moeda. Napoleão foi um déspota e a sua política militarista manteve a Europa toda em guerra por mais de uma década. O outro lado da moeda é que ele ajudou a preservar as grandes conquistas da Revolução Francesa. Aboliu a servidão, acabou definitivamente com os privilégios da nobreza e da igreja e estabeleceu um código de leis iguais para todos. Através de suas conquistas, Napoleão também ajudou a difundir os princípios da Revolução em outros países. E esses princípios, essas ideias, influenciam todos os movimentos sociais e políticos até hoje.
e vale a pena a gente revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu quem foi Napoleão Bonaparte e como ele se tornou imperador da França. Viu que ele conquistou um império e ajudou a difundir os ideais da Revolução Francesa. E que tentou enfrentar a Inglaterra na disputa pela hegemonia europeia, estabelecendo um bloqueio continental contra as Ilhas Britânicas. Viu também Muito bem, pessoal. A gente finaliza por aqui, então. Tenham um bom fim de semana, caprichem lá no seu simulado, tenham um bom desempenho e a gente volta a conversar na segunda-feira. Bom fim de semana para todos. Igualmente. Tchau.